Olá, meu nome é Pedro Lenza e eu preparei 6 pequenos vídeos de no máximo 15 minutos cada um para ajudá-los na revisão para as provas de concurso. Sorte, sucesso, estamos juntos e não desistam dos sonhos. Controle de constitucionalidade. Esse é um dos principais pontos e temas para o concurso. Eu diria que é a vedete dos concursos. Em termos de estatística, é o tema que mais cai. E para se falar em controle, eu tenho que lembrar que, como premissa do controle, eu tenho no nosso ordenamento a existência de uma Constituição rígida. O que quer dizer mesmo a Constituição rígida? É aquela cujo processo de alteração é um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Essa é a premissa para se falar no controle de constitucionalidade, se estabelecendo aqui uma verdadeira hierarquia entre os atos normativos. Muito bem, além da existência de uma Constituição rígida, eu vou lembrar também a existência de um órgão que é quem define e é quem diz o que é constitucional. Esse órgão que define e diz de modo definitivo no Brasil é o STF. O Supremo Tribunal Federal é quem interpreta e diz, por último, qual é a força normativa da Constituição. E quando se fala numa lei inconstitucional, 2 grandes modelos surgem. De um lado, o sistema austríaco de Kelsen, que trata da teoria da anulabilidade. E do outro, o sistema norte-americano de Marshall, que trata da teoria da nulidade. A regra que o direito brasileiro adota é o sistema norte-americano de Marshall, da teoria da nulidade, que vai influenciar o direito brasileiro e vai, trazido por Rui Barbosa, criar aqui pela primeira vez o sistema de controle difuso no texto de 1891. Vejam que dizer que uma lei é inconstitucional, ela é um ato nulo, significa que a lei inconstitucional, que é um ato nulo, é um ato que a gente poderia chamar de inválido. Inválido no sentido de que ele existe, mas não tem validade, portanto, não tem eficácia. Ele é inválido, ele é um ato nulo, ele é um ato írrito, ele é um ato destituído de eficácia. Então, portanto, essa é a regra. A regra de que se uma lei é inconstitucional, ela é um ato que nasceu morto, é um ato natimorto. Por isso que quando o Supremo declara a lei inconstitucional, esse provimento tem natureza retroativa. Esse provimento declaratório declara que a lei é inconstitucional desde o seu nascimento, ela nasceu morta, portanto é um ato natimorto. O efeito, regra, é o efeito retroativo ou ex tunc. Essa é a regra do princípio da nulidade do direito brasileiro, que não é absoluta, diga-se de passagem, porque o Supremo admite a modulação dos efeitos da decisão, permitindo que se dê efeito a partir de um certo momento, a partir de então, ex nunc ou pro futuro. Essa ideia de modulação, ela é admitida pelo nosso ordenamento. E eu poderia passar a analisar agora, então, as espécies de inconstitucionalidade. Quando é que uma lei é inconstitucional? Ela pode ser por ação, aí existe a lei, ou por omissão, quando falta a lei. Lembrando que a norma de eficácia limitada, ela depende de lei para sua implementação. Bom, inconstitucionalidade por ação. A doutrina identifica 3 tipos de vício. Vício formal, vício material e vício de decoro parlamentar. Vício formal e vício material. Qual é a diferença? O vício formal, a inconstitucionalidade formal, é no procedimento de formação do ato normativo, no processo legislativo. Por isso que ela é chamada de uma inconstitucionalidade nomodinâmica, vício formal. E o material, ele é também chamado de uma inconstitucionalidade nomoestática. Enquanto o formal é de procedimento de forma, o material é de matéria, é estático. O vício formal se divide em 3. Vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Vício formal orgânico é um vício relacionado ao ente federativo que legisla. Por exemplo, quem é que pode legislar sobre bingos e loterias?
O Supremo diz, até por meio de súmula vinculante, que essa competência é da União. Se o Estado legisla, eu tenho vício formal orgânico. Vício formal, propriamente dito, se divide em subjetivo ou objetivo. Subjetivo é o vício que está relacionado à fase de iniciativa. Por exemplo, existem projetos de iniciativa reservada do presidente. Se um deputado encaminha um projeto que é de iniciativa reservada do presidente, como por exemplo, fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, esse projeto tem vício formal subjetivo. Lembrando que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. E o vício formal objetivo é um vício nas demais fases que não na fase de iniciativa. Por exemplo, um projeto de lei complementar sendo aprovado por maioria simples. Tem vício formal objetivo porque ele deveria ter sido aprovado por maioria absoluta. Por fim, o vício formal por violação aos pressupostos objetivos. E aqui eu vou lembrar o grande tema da criação de municípios. Eu poderia pensar aqui que o município tem que ser criado por lei estadual, de fato, mas desde que observados os pressupostos objetivos. Quais sejam? Artigo 18, parágrafo 4º, uma lei complementar federal que estabelece o procedimento, o plebiscito e um estudo de viabilidade. Se o município é criado sem observar esses pressupostos objetivos, eu tenho um vício formal por violação a pressuposto objetivo. Vício formal. Agora o vício material. É vício de conteúdo, é vício de matéria. O vício material é um vício quando não me interessa a forma, mas a violação a um preceito, a um princípio, a violação à isonomia, a violação, por exemplo, em relação à isonomia entre homens e mulheres. Vício formal, vício material. Um vício de matéria, um vício de conteúdo. E por fim, o vício de decoro parlamentar. Um tema que lançamos, que o CESP adotou em suas provas, felizmente, e é quando existe um abuso ou uma prerrogativa de uma vantagem, ou a percepção de uma vantagem indevida pelo parlamentar. Esse vício de decoro eu cheguei a discutir e dar como exemplo a questão relacionada ao mensalão. Um deputado, um senador que aprova um projeto porque recebe propina. Chamei isso de vício de decoro parlamentar e, como disse, já caiu na prova de servidor do STF, feita pelo CESP, UNB. Realmente foi uma grande vitória aí, nossa, ao conquistar realmente essa perspectiva do vício de decoro parlamentar. Muito bem, agora eu vou falar dos momentos de controle. E para falar de momentos de controle, eu posso pensar no controle prévio preventivo e no controle posterior ou repressivo. Controle prévio ou preventivo é sobre o projeto de lei. Esse é controle prévio ou preventivo. Já o controle posterior ou repressivo já é sobre a lei. Eu foco no controle posterior ou repressivo, e o controle posterior ou repressivo no Brasil se dá pelo controle difuso ou pelo controle concentrado. Eu tenho que dizer, portanto, que o nosso sistema de controle ele é jurisdicional misto, porque se dá tanto pela via difusa como pela via concentrada. Controle difuso. Eu parto do famoso caso Marbury versus Madison, julgado em 1808 pelo juiz Marshall, no qual ele disse que, havendo conflito entre a aplicação de uma lei e da Constituição, prevalece a Constituição. O que é o controle difuso? É quando uma lei, de modo incidental, ela viola a Constituição. Por exemplo, um bacharel em Direito impetra um mandado de segurança pedindo que não tenha que fazer a prova para ser advogado. Por quê? Controle difuso, de modo incidental, a lei que obriga é inconstitucional. É controle de modo incidental. Muito bem. Controle difuso, no tribunal, ele é analisado pelo órgão especial ou pelo pleno. Essa declaração de inconstitucionalidade no tribunal, muito cuidado agora, ela é declarada de modo incidental, e quem analisa isso quando estivermos no tribunal é o órgão especial ou o pleno. Estou diante do que a doutrina chama de cláusula de reserva de plenário, que é uma condição, essa análise da eficácia jurídica da própria declaração. É o pleno ou o órgão especial que analisa.
e a súmula vinculante número 10 disse que viola a cláusula de reserva de plenário se a turma não manda para o pleno analisar a inconstitucionalidade de uma lei de modo incidental. Muito bem, vamos observar quais são os efeitos da decisão no controle difuso. Controle difuso, os efeitos, por regra, são inter partes e ex tunc. Lembrando que o Supremo admite a modulação dos efeitos também no controle difuso, é o caso de mira estrela, que permite a decisão tenha efeito a partir de então. Como é que eu faço para dar efeito erga omnes no controle difuso? Eu teria, teoricamente, que aguardar uma manifestação política do Senado Federal, que por meio de resolução, de modo discricionário, suspende ou não a execução de uma lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Artigo 52, inciso 10. Controle difuso, papel do Senado ser por resolução de modo discricionário. Ele suspende a execução da lei, os efeitos passam a ser erga omnes e, por regra, a partir de então, ex nunc. O que eu lembro é que hoje se discute que apesar dessa previsão do Senado Federal, se o artigo 52, 10 tenha ou não tido uma mutação. E a doutrina fala hoje numa eventual abstrativização do controle difuso e sustentam que não haveria necessidade do Senado. O tema está ainda em aberto, o Supremo não decidiu, isso está 2-2 no julgamento da reclamação 4335 do Acre. Muito bem, e agora eu vou falar um pouco do controle concentrado. O controle concentrado, por sua vez, a declaração é o pedido principal por meio da ADI genérica, e aí o que se pede, os legitimados, que se declare que a lei é inconstitucional. Então, ao invés de ser a análise incidental ou incidenter tantum, a análise é principal ou principaliter. O objeto é declarar uma lei inconstitucional e se dá por meio de várias ações, como a ADI genérica, a arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF, a ADO, controle de omissão, e a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Quem é que tem legitimidade para propor ADI? O rol do 103. E, por favor, decorem para a prova, porque isso cai muito. Então, os que estão no 103 podem propor ADI, podem propor a ADPF, podem ajuizar a ADC, portanto, e também a ADO. Decorem o 103 que serve para todas essas ações. Quem é que tem competência para julgar a ADI? Se é lei ou ato normativo federal ou estadual que viola a CF, competência originária do Supremo. Se é lei ou ato normativo estadual ou municipal que viola a CE, TJ. Lembrando, excepcionalmente, o cabimento de recurso extraordinário quando for norma de reprodução obrigatória. Artigo 102 da Constituição e 125, parágrafo 2º. Procedimento. Proposta ação. Há toda uma manifestação de quem é requerido nessa ação. Permite-se a participação de amicus curiae para pluralizar o debate. É um fator de legitimação e pluralização das decisões e vai para julgamento. Como regra, os efeitos são erga omnes e ex tunc. Lembrando que, no controle concentrado, o Supremo admite a modulação dos efeitos da decisão. Nos termos do artigo 27 da Lei 9868 de 99, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social. Vejam que a regra é, para declarar inconstitucional, devem estar presentes pelo menos 8 e declara inconstitucional a maioria absoluta, 6. Por outro lado, para modular os efeitos, eu preciso de 2/3, isso quer dizer, no mínimo, 8. Vejam que, em razão do efeito vinculante, havendo descumprimento, cabe reclamação. E se admite também medida cautelar em ADI, lembrando que a regra da cautelar é o efeito ex nunc, podendo ser dado o efeito ex tunc. Dada a cautelar, o deferimento da cautelar traz consequências de vincular, mas o indeferimento de cautelar não vincula os juízes que podem decidir de modo diverso.